No início do século XIX, o Brasil enfrentava uma epidemia de varíola, doença infecciosa causada por um vírus que desde a antiguidade aparecia em surtos, matando milhões de pessoas pelo mundo. Em nosso país, a varíola já havia dizimado tribos indígenas inteiras, mas a doença também chegaria até a família real portuguesa, matando vários de seus membros, entre eles o irmão mais velho de Dom Pedro I. Era preciso buscar uma solução urgente, a mesma que já vinha sendo utilizada na Europa com sucesso: a vacinação. Olá, amigos da história! O problema aí era a longa viagem pelo mar para trazer essa vacina ou os insumos para produzir o imunizante aqui no Brasil. Foi aí que resolveram enviar crianças brasileiras para a Europa, crianças escravizadas, usadas como cobaias. Em Portugal, elas seriam vacinadas e, quando voltassem, a imunização ocorreria por meio de um método chamado de braço em braço. É preciso lembrar que a vacina da varíola era feita a partir do pus extraído das feridas contaminadas das pústulas das vacas com a doença. Uma iniciativa desse homem, Edward Jenner, um médico britânico que trabalhava na zona rural. Ele começou a observar que as pessoas que lidavam com o gado tinham resistência à varíola e queria entender por que elas não adoeciam. E foi então que descobriu. Na verdade, o que acontecia é que essas pessoas já tinham sido, sim, infectadas, só que com uma versão mais leve do vírus, a mesma que atacava os animais. Foi aí que o médico teve a ideia de retirar o pus ou a linfa desses bovinos e inocular nos humanos, que passariam a desenvolver apenas a forma benigna da doença. E assim estava inventada a vacina em 1796. No início, as pessoas vacinadas deveriam voltar depois de uma semana para que fosse retirado um pouco da secreção da ferida do braço delas, causada pela vacina no local da aplicação. O material coletado então era usado para produzir mais vacinas para mais gente, e assim por diante. Mas para que essa técnica chegasse ao Brasil, a vacina teve que ser transportada no braço das pessoas, de crianças pretas escravizadas. Elas eram enviadas para a Europa e retornavam imunizadas. Quando estavam em alto mar, o pus era extraído delas, chegando aqui ainda fresco, em condições de uso. Se esse material fosse trazido direto de Lisboa, acabaria perdendo a validade na viagem de mais de 40 dias de barco. De acordo com o escritor e pesquisador Paulo Resutti, autor de vários livros sobre a história não contada do Brasil, colônia e império, foram comerciantes baianos que decidiram importar o pus vacínico da Europa. Primeiro enviaram 7 meninas e meninos pretos como cobaias para trazer a vacina de Lisboa para a Bahia. E a partir de 1805, esse mesmo método passou a ser utilizado para transportar a vacina nas próprias terras da colônia, como revela o historiador Filipe dos Santos Portugal, autor de um estudo sobre esse tema, que explica como um certo número de pessoas, geralmente escravizadas, eram enviadas até o local de origem da vacina e depois vacinadas, braço em braço, até que ela chegasse ao destino. Além disso, os donos de escravos tinham interesse em vacinar, já que o tráfico negreiro era um dos maiores disseminadores da varíola. Imunizados, os cativos não morriam da doença e aí não davam prejuízo. Mas quando a primeira vacina chegou ao Brasil, quem disse que o povo queria tomar? A população estava desconfiada daquela novidade. Acreditavam que quem fosse imunizado pegaria a doença dos bichos e até que ficariam com cara de bovino, avacalhado.
Afinal, não era à toa que a palavra vacina vinha de vaca, no latim. Acontece que mesmo 200 anos atrás, o príncipe regente Dom João já era a favor da vacina. Ele havia perdido um irmão, uma irmã e um cunhado por causa da doença. Além disso, o filho dele, Francisco Antônio, também morreu de varíola aos 6 anos de idade. Mas a mãe de Dom João, Dona Maria I, tinha uma posição contrária, tanto que não quis vacinar Dom José, o filho criado para governar Portugal. Ele morreu de varíola aos 27 anos e Dom João virou o herdeiro. Foi Dom João que criou, por exemplo, a Junta Vacínica para promover a vacinação em massa na corte do Rio de Janeiro e levar o imunizante para outras províncias. Como podemos conferir nesse ofício, manda Sua Majestade o Imperador remeter ao vice-presidente da província de Minas Gerais 12 pares de lâminas com pus vacínico do melhor possível, a fim de ser aplicado convenientemente em benefício dos habitantes da dita província, que se acham ameaçados do terrível contágio das bexigas. E foi essa junta vacínica da corte que bolou uma estratégia para convencer a população a se imunizar, transformou as igrejas do Rio em postos de vacinação. O povo então passou a acreditar que aquilo era uma coisa de Deus, então era bom. Daí que aos domingos 2 médicos vacinavam os fiéis na hora da missa. Só que essa vacina era obrigatória, com fiscalização do Estado e poder de polícia. O risco de morte por varíola era maior para os bebês. Entre os sobreviventes, as sequelas mais comuns eram muitas cicatrizes na pele e cegueira. Com as campanhas de imunização, em 1980, a doença foi considerada erradicada no mundo. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like e considere se inscrever no canal para acompanhar as novidades. E até a próxima, com uma história a mais.